Olá, queridos. Professor Rony Coser, do site Teologia e Discernimento e do canal Repensando Meu Cristianismo, aqui no YouTube. Eu quero convidar você a que se inscreva no nosso canal, que comente as nossas postagens, deixe lá a sua participação, esse feedback ele é muito importante para nos ajudar, inclusive na escolha dos temas que eu estarei abordando aqui nos nossos vídeos, como venho fazendo já há algum tempo. Meu desejo é que as nossas reflexões aqui possam ser bênção para você que me assiste, para sua família, para o seu ministério. Eu desejo que Deus em Cristo Jesus possa abençoar ricamente a todos que acompanham o nosso trabalho pela internet. Bem, eu neste vídeo quero refletir sobre a condição da classe pastoral na Igreja Evangélica Brasileira. E eu diria, em linhas gerais, que eu percebo na realidade da Igreja Brasileira dois extremos em relação à classe pastoral. De um lado, para ser bem honesto com você que me assiste, eu acho que a condição dos pastores hoje é um horror. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. De outro lado, meu coração se enche de alegria e de esperança. E eu vou explicar também para vocês por que eu falo isso. Acredito que a Igreja Brasileira ela convive com essas duas realidades. De um lado, pastores que jamais deveriam pastorear, e de outro lado, pastores que jamais deveriam deixar de pastorear. Deixa eu começar falando aqui pelo lado negativo. O Brasil hoje, a igreja no Brasil hoje, ela convive com pastores que, como disse, não deveriam estar à frente de uma igreja. São pastores só no título, não pastoreiam de fato. E a gente percebe isso através de sintomas, e eu vou dar para você algum desses sintomas aqui para você identificar. E eu lamento se você perceber que o seu pastor não é pastor. Eu até acredito que há pastores que hoje se comportam de uma forma reprovável à luz do Novo Testamento e de toda a Bíblia, por extensão, que talvez no passado foram bons pastores, mas ao longo da caminhada se perderam, infelizmente. De que pastores eu estou falando? Eu vou dar aqui, a partir de agora eu começo a dar alguns sintomas. O primeiro sintoma que eu vou listar: pastores que não gostam de gente, pastor que não gosta de pessoas, pastor que não tem paciência com pessoas, são estúpidos, grosseiros. Para você conseguir falar com ele, você tem que falar com a secretária da secretária da secretária e esperar 3 meses e olhe lá. Né? Pastores inacessíveis, pastores que não gostam de pessoas. Eu penso que esta deveria ser uma pergunta que deveria fazer parte dos exames convencionais. Meu irmão, você está sendo ordenado ao pastorado, pergunta básica: você gosta de gente? Porque o meu Cristo e o seu Cristo, que nós conhecemos à luz do Novo Testamento, à luz do Evangelho, ele gostava de gente. Ele gostava inclusive daqueles que o estavam crucificando. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele tomava tempo com pessoas. Ele era acessível a samaritanos, a leprosos, a pessoas de importância na sociedade, que faziam parte lá das camadas mais elevadas. Ele era acessível aos discípulos, ele tinha momentos em particular com os discípulos, como tinha momentos lá com a multidão. E a gente convive hoje com pastores que não gostam de gente, pastor que não gosta de pessoas. Gente que diz bem assim: é melhor lidar com gado do que lidar com gente, não serve para pastorear. Gente assim nunca deveria ser colocada à frente de uma igreja. Gente que não gosta de gente. Esse tipo de pessoa jamais deveria estar à frente de uma igreja. Outra característica que identifica quando um pastor ele perdeu de vista o que é a vocação pastoral, o que é a ação pastoral, é quando ele começa a se comportar como um executivo eclesiástico. É quando ele começa a encarar crentes como cifras, membros como números. É quando ele, por exemplo, recebe uma ligação de uma família que está saindo da igreja e ele não dá a mínima, não dá a menor importância. Para ele é apenas mais um que se vai e que se vá mesmo, principalmente se for alguém que discordou dele em algum ponto. Quando eu falo disso, eu me lembro de uma fala do pastor Hernandes Dias. Ele diz que, certa feita, uma irmã da igreja que ele pastoreia ligou para ele e falou: pastor, eu estou de saída, eu não vou continuar mais no ministério, por isso, por isso e por isso. E pastor Hernandes disse que quando aquela irmã falou essas coisas, ele falou para ela ao telefone, falou: minha irmã, é um direito seu, você pode ir, mas saiba, o seu passe custa muito caro para mim. E quando ele falou isso, aquela irmã começou a chorar. Ela percebeu que ela era importante para o pastor Hernandes. Aquele testemunho que o pastor Hernandes contou me marcou muito, porque isso é um pastor de verdade. Pastor que gosta de gente, pastor que tem tempo para suas ovelhas, pastor que ama suas ovelhas, pastor que chora. Eu tive maus pastores, mas tive excelentes pastores. Tive excelentes pastores ao longo da minha caminhada. E
como foi difícil para mim quando eu me desvinculei de um ministério ao qual eu pertencia há vários anos atrás, olhar aquele homem de Deus na minha frente, um homem que tinha idade para ser o meu pai, e aquele homem precisou segurar as lágrimas na minha frente, porque eu estava de fato saindo do ministério. Veja, gente que se importa com você, gente que te ama, pessoas assim, de fato, ou deixa eu reformular a frase aqui, o pastor precisa ser esse tipo de pessoa. O pastor precisa gostar de gente, precisa gostar de pessoas. Mas e os bons pastores? Como identificar quando um pastor é pastor de verdade? Primeira coisa, a igreja, para ele, é prioridade. É claro, na sua escala de prioridades, ele vai colocar Deus, ele vai colocar a família, mas ele não pretere a igreja por razões egoístas, por razões mesquinhas. Ele não se utiliza do espaço da igreja em função de um projeto pessoal. Muitas vezes tenho visto homens de Deus ao longo da sua trajetória que, pelo contrário, muitas vezes eles sacrificam projetos de vida pessoais seus para beneficiar a igreja. Pastores de verdade, pastores que gostam de gente, pastores que, nas palavras de Paulo, se doam, né, se gastam e se deixam gastar pelas vossas almas, como diz Paulo, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Eu louvo a Deus porque na minha caminhada tenho conhecido pastores de verdade, homens que poderiam profissionalmente estar muito melhor financeiramente, mas abriram mão das suas profissões para ganhar um salário menor servindo a igreja. Pastor de verdade, gente que realmente gosta de cuidar de ovelhas, de cuidar de vidas, gente que entendeu a vocação e o chamado de Deus para a sua vida, entendeu a relevância e a importância do ministério pastoral. Pastores que são pastores no tato, no dia a dia, no cotidiano, no cuidado com a igreja, que estão ali juntos, não são chefes, são líderes. O chefe manda, o líder faz junto. É interessante que pastores de verdade, como tantos que eu conheço, como tantos homens e mulheres de Deus que eu conheço também, que exercem o pastorado, eles estão ali lado a lado, eles não são interesseiros, não são egoístas, eles não se utilizam do espaço da igreja para uma autopromoção, seja convencional, seja política, não. Eles servem de fato a igreja, têm tempo para a sua igreja, passam tempo com a sua igreja e sentem na própria pele as demandas da sua igreja. Esses são pastores de verdade. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas, inclusive até evangélicos, desqualificando a classe pastoral. Alguém como eu tenho 34 anos de idade, eu estou a vida inteira na igreja. Eu não consigo fazer esse tipo de crítica. Para mim, esse tipo de abordagem é reducionista, preconceituosa, porque ignora o fato de que a igreja conta com pastores de verdade, pastores verdadeiros, gente que tem doado nada menos que uma vida inteira pela causa do Senhor. E eu termino este vídeo dizendo o seguinte, que os maus pastores possam repensar a sua condição pastoral, possam repensar, possam refletir sobre o prejuízo que eles têm trazido para o reino de Deus e que os bons pastores possam se multiplicar em nossa igreja. Você que me assiste esse vídeo, talvez você não é pastor, mas virá a ser pastor um dia, ou talvez já é um pastor e me assiste, pondere nessas reflexões que eu estou fazendo. Eu estou falando aqui não com a propriedade de um pastor, eu não sou pastor de igreja, eu nunca pastoreei, mas eu falo com a propriedade de alguém que escreve sobre o assunto, que dialoga com autores que têm experiência pastoral, que convive com pastores, e alguém que é pastoreado ao longo da sua vida. Eu não estou alçando um voo solo, eu tenho pastor, eu sento para ouvir meu pastor, e isso é muito importante. E eu falo com esta propriedade, compartilho com você aqui esta reflexão, no desejo que ela seja bênção para você. Que Deus em Cristo Jesus lhe abençoe, e vamos juntos compartilhando a mensagem do reino.